Eu cumprimento a você que nesse momento acompanha o nosso programa catequético, são poucos minutos, e nós estamos aqui refletindo sobre o documento do Papa Francisco, a querida Amazônia. Um documento simples, pequeno, mas o Papa ali apresenta sonhos, e nós estamos no sonho social. Ele apresenta 4 tipos de sonhos, estamos nesse primeiro, sonho social, falando de injustiça e crime. Agora estamos falando de indignar-se e pedir perdão. É o segundo ponto que ele, na sua divisão do primeiro capítulo, coloca para a gente. E o Papa fala assim, que a Amazônia tem uma grande riqueza. Riqueza como dádiva divina. E essa dádiva vai para todos os povos dali. E isso acontece há milhões de anos. Não é um fato de hoje. Por isso que a gente diz que aqueles originários da Terra têm um direito, estão ali há milhões de anos. Mesmo com a indignação, é possível construir rede de solidariedade. Então essa expressão solidariedade, ou rede de solidariedade, é muito importante para nós cristãos. E o Papa tenta evidenciar essa realidade. Um desenvolvimento sadio, com uma globalização sem marginalização. Isso é possível acontecer. Não pode usar da globalização marginalizando as pessoas. Significa que não existe sustentabilidade. É possível encontrar alternativas de uma pecuária, de uma agricultura sustentáveis. Não de invasão, de destruição, de depredação, como tem acontecido. Seria uma imposição, mas há a possibilidade de uma política que seja sustentável. Não é que a terra não possa ser usada para a pecuária e para a agricultura, para o agronegócio, mas que haja sustentabilidade e respeito por aqueles que são originários. Também de energia que não polui e trabalho sem exploração cultural. Não é? Porque vão destruindo as culturas, essa riqueza que existe no meio do povo. Apresentar uma educação adequada para os indígenas, por exemplo, para os pobres locais. É este olhar de esperança que o Papa, e de sonho que o Papa Francisco está imaginando para a Amazônia. Por aí deve passar então a idoneidade e a capacidade dos políticos para agir. Se algum político está me ouvindo nesse momento, o Papa está pensando nisso, que haja esta idoneidade, que haja esta capacidade de agir para fazer que aconteça um desenvolvimento, também a partir da Amazônia, de forma sustentável. O importante é deixar aos sobreviventes a condição deles serem humanos. Não podemos ser desumanos com os humanos. Não podemos achar que os índios não são humanos, não são animais. É importante, então, recordar a presença de missionários no mundo amazônico, para que levem esta capacidade das pessoas se identificarem como humanos e como humanas. Pessoas que deixaram suas terras de conforto pela vida de sofrimento. Nós temos na Amazônia muitos missionários, aqueles que saíram, por exemplo, de outros países, vindo para a Amazônia, justamente para quê? Para ajudar os originários da terra a viverem a sua dignidade. E claro que ficam transtornados vendo atitudes de invasão, de desrespeito. Nem todos foram fiéis, logicamente, o Papa está dizendo, dos missionários, nem todos foram fiéis, mas muitos assumiram o Evangelho fielmente. Houve também quem negasse a sua responsabilidade. Ficaram do lado dos povos desprotegidos, defendendo sua dignidade. Muitos fizeram isto. A gente sabe que, é claro, onde está o humano também existem as fraquezas, tem que saber entender isto. Muitos sacerdotes defendiam os indígenas de ladrões e de abusadores. Houve muito caso desse. Hoje a igreja não pode ficar menos comprometida com a Amazônia, diz o Papa.
mas precisa exercer seu papel profético de forma bem transparente, com muita responsabilidade. E o Papa Francisco ele reconhece que nem todos os profetas foram fiéis à sua missão. Ele pede perdão pelas ofensas praticadas pela Igreja e pelos missionários. A vida dos indígenas hoje é um grito lançado à consciência de todos. Por isso devemos cuidar então dessa casa comum. E cuidar da casa comum é cuidar da vida, aquela vida que é ameaçada, e também cuidar da natureza que é ameaçada. Então essa mensagem que o Papa está deixando para nós e que eu transmito para você através deste programa. E termino aqui desejando as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.